Olá, paz seja contigo, passando aqui para deixar então Atos, capítulo 3 e 4, e vamos caminhando. Você está fazendo seu jejum, né? Defina o seu jejum, o seu horário, para que a obra seja feita fora e dentro de nós, amém? Então, Atos, capítulo 3, começa com a descrição da cura de um mendigo aleijado, que está na porta do templo e ele encontra Pedro e João, né? E eu começo observando 3, versículo 4, olhem para nós. Então a gente vê foco. Sempre que Deus quer fazer algo, Ele vai direcionar que a gente tenha foco. E aí a gente observa uma outra coisa. Pedro e João fazem um milagre em nome de Jesus o Nazareno, tá? É interessante que Pedro começa a pregar no templo e ele primeiro vai mostrar o pecado. Hoje a gente fica preocupado porque tem gente querendo que os outros se arrependam sem mostrar o pecado. Eu lembro de uma pessoa quando eu era casada de nova, bem mais nova, e eu queria tanto que ela aceitasse Jesus que eu fui falando, né? Você precisa aceitá-lo, ele te ama. Eu fui falando. Mas eu não expliquei sobre o arrependimento de pecado. Ninguém consegue vir ao Senhor Jesus sem se arrepender. Então aqui eles usaram uma estratégia poderosíssima de confrontamento. E aí ele vem, olha, versículo 19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os pecados de vocês sejam cancelados. Não tem outra solução, não tem outra saída, né? Capítulo 4, chega o Sinédrio, chega os fariseus, o capitão da guarda, eles agarram Jesus, ou melhor, eles agarram Pedro e João e eles o colocam na prisão até o dia seguinte. Interessante que na primeira vez que eles pregaram, que Pedro especificamente pregou, ele ganhou 3.000 pessoas. Aqui eles estão pregando e eles ganham 5.000 pessoas. Como poder de ativação, de confrontar a pessoa com a sua realidade, tá? E aí eles são presos, é interessante que aqui eles não pedem para que Deus o tire, para que Jesus os tire dali, eles pedem força, né? Um pouquinho mais na frente, lá no versículo 29 e 30, ele diz, olha, Senhor, as ameaças que a gente está sofrendo e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Então a gente precisa que o Senhor faça algo. Estende a tua mão para curar e realizar, fazer maravilhas em nosso meio, no teu nome, para que as pessoas sejam realmente convertidas. E depois que eles oraram pedindo capacitação em vez de livramento, aquele lugar foi cheio da presença e as pessoas foram cheias do Espírito. Mas antes disso, no versículo 4 do capítulo, versículo 12 do capítulo 4, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu e não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então é muito importante a compreensão de que a salvação só vem de Jesus. Não tem outro caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E eles estão pregando e as pessoas que estão ouvindo estão dizendo assim, não, eles são comuns e sem instrução. Eles falam desse jeito, eles têm coragem desse jeito. Realmente eles andaram com Jesus. As pessoas que começam a andar com Jesus, elas começam a viver mais essa ousadia, essa compreensão de quem são e vão perdendo o medo. Amém? Lá no 18, então eles tentaram fazer umas ameaças para eles pararem de falar e eles falam, glória a Deus. E eles falam, né? Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Aqui a gente fala da diferença da autoridade absoluta para a autoridade constituída. Então, Deus orienta a gente sempre obedecer todo tipo de autoridade. Entretanto, desde que ela não vá contra a autoridade absoluta. Absoluta é Deus. As constituídas são os governantes, né, os professores, até os pais. Sempre a gente precisa compreender isso, que a autoridade de Deus está acima de toda e qualquer autoridade. E aí a gente chega numa parte muito questionada e muito linda, que
Tem uma música que diz assim, do João Alexandre: da multidão dos que creem, era só um, o coração, né? Então eles tinham uma só forma de pensar, uma só mente. Eles pensavam tudo igual. E é tão interessante quando a gente começa a alinhar o povo, para que todo mundo pense a mesma coisa, todo mundo pense a mesma coisa. De escolhas, todo mundo pensa a mesma coisa de honrar os pais, que todo mundo pense as coisas. A gente começa endireitando, alinhando, né? E além deles pensarem, eles compartilhavam o que eles tinham, né? Não havia pessoa necessitada entre eles. É porque quem tinha as coisas vendia e trazia o dinheiro e colocava aos pés dos discípulos para que eles distribuíssem, para que todos tivessem a mesma coisa, tá? Então aqui a gente vai ficando com esses 2 capítulos e eu quero orar pelo seu milagre. Deus, a nossa jornada é causas impossíveis para nós, possíveis para Deus. Nós queremos atrair tua atenção. Eu quero apresentar cada pessoa que está com a gente, que está ouvindo esse vídeo, seja aqui no grupo, seja no YouTube. Senhor, que a fé deles seja ativada, porque a tua palavra diz: haverá alguma coisa demasiadamente grande demais para mim? Não há nada que seja impossível aos teus olhos. Então eu quero apresentar todas essas causas colocadas aqui, desde saúde, Senhor Jesus, salvação, provisão, cura, transformação, milagre. Nós entregamos em tuas mãos a vida de cada pessoa que tem tido fé. E a tua palavra diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode pedir a esse monte que saia daqui e vá acolá, e ele sairá. Então eu profetizo a liberação das causas em milagres. Nós já consagramos os resultados ao Senhor e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe.